Bem-vindos ao nosso laboratório Into the Label, que é de olho no rótulo. Tratta di un progetto É che um propone projeto que visa disseminar ideias e conscientizar sobre o consumo responsável e a democracia econômica. Consumo consciente foi criado para compreender os vários contextos em que vivemos e para escolher o nosso papel de consumidor na hora de fazer compras. Quando escolhemos um produto, podemos pesquisar as informações que se encontram escondidas nos rótulos, procurando também analisar o impacto da nossa compra, dando importância aos seus efeitos sociais e ambientais, bem como ao preço e à qualidade do produto. Esta análise aumenta a consciência de contribuir positivamente, mesmo em contextos de crise ou em condições socioeconômicas complexas, porque podemos atender às necessidades locais, sanando o tecido social e garantindo os direitos fundamentais da população. Mas quem é o consumidor consciente? O consumidor consciente é aquele que direciona suas compras com base em critérios ambientais, sociais e culturais, levando em consideração os métodos de produção do produto, o seu transporte, a sustentabilidade ambiental do processo produtivo e o tratamento reservado às pessoas que contribuem para esse processo e o impacto que tem na população que as consome. Nossas opções de compra podem afetar o comportamento de empresas, grandes e pequenas, e levar muitos setores do mercado a optar por sistemas de produção, distribuição e vendas que sejam éticos, sustentáveis e localmente responsáveis. Para implementar essas escolhas, é necessário olhar dentro dos rótulos, ou seja, estudar um produto de forma crítica e pessoal, formular um julgamento pessoal e atingir um nível de conhecimento do produto para poder fazer a escolha mais correta possível. Cada um de nós tem a possibilidade de votar com a sua carteira, porque consumir conscientemente é como se votássemos sempre que fazemos as compras. E as nossas opções de consumo e economia são a principal urna eleitoral de que dispomos. A nossa capacidade como consumidores significa que podemos usar nosso poder de compra para apoiar empresas responsáveis ou denunciar as irresponsáveis do ponto de vista social, ambiental e cultural. Hoje, então, os produtos que costumamos comprar nas nossas compras tornar-se-ão verdadeiros candidatos às eleições. Eles vão se apresentar e propor o seu programa, suas características. Mas deixo antes a palavra para o Luca, que vai nos contar a experiência de Into the Label em nível local. Buon pomeriggio a tutti, io Boa sono tarde a Lorenzo todos, eu sou e vi Luca racconterò e brevemente vou contar brevemente alguma coisa si è de svolto in como Italia nelle Into the precedenti Label edizioni del aconteceu na Itália nas edições Come anteriores. detto poco fa da Giulia, Como a Júlia l'idea alla disse, base è quella a di ideia diffondere la básica é consapevolezza delle persone difundir e sull'importanza delle proprie conscientizar as scelte anche pessoas sobre a quando importância de non suas sono pronte. escolhas, mesmo na hora de Per comprar um poter fare produto. scelte Para consapevoli poder è fazer escolhas necessario informarsi. conscientes, é Per necessário questo il estarmos primo aspetto di informados. questi Por eventi isso, o primeiro tematici, dove aspecto si desse svolgevano evento, davanti a un chamados cash supermercato, è mobs, quello di que aconteceram fornire em delle frente a um informazioni supermercado, é sulle diverse fornecer brand di prodotti informações di uso comune sobre diferentes marcas de e che produtos de quindi uso comum, non que siamo como ancora clientes abbastanza ainda não informati a estamos questo riguardo, acostumados come o per esempio suficiente a la tutela considerar, dell'ambiente, como, por la exemplo, a sicurezza proteção dei lavoratori, ambiental, la segurança do tracciabilità in filiera, trabalhador, a rastreabilidade da cadeia de o direttiva abastecimento ou o antidumping lugar salariale, onde as oltre che empresas têm a buone sua prassi. sede, portanto, onde pagam os impostos. Questo avviene tramite una Isto ocorre simulazione por di meio de uma confronto elettorale simulação de um tra debate brand dello stesso eleitoral entre prodotto marcas de um mesmo e produto spesso e volentieri con e la a persona che pessoa que rappresenta il representa o consumatore consumidor informato e informado e consapevole, che deve consciente, scegliere que deve tra questi escolher entre brand todas di uso essas comune. marcas.
Mas também, nesses cash móveis, fornecemos aos participantes do evento informações escritas, documentadas e resumidas previamente pelos organizadores. Então, uma vez que estão informados os clientes, eles poderão então fazer uma escolha verdadeiramente consciente, comparando sua capacidade e intenção de gasto com os aspectos éticos que consideram mais importantes e que desejam premiar com o seu próprio dinheiro. Ao entrar no supermercado, farão suas compras escolhendo o produto que pensam que querem comprar. Então, aqui é importante, porque a compra é o voto. É assim que declaramos as práticas de negócios que compartilhamos e queremos apoiar. Depois da compra, os participantes são convidados a compartilhar anonimamente a sua escolha e eles compartilham nessa pesquisa a sua escolha e os motivos que os levaram a uma escolha de um produto em vez do outro. E, deste modo, podemos retornar os resultados no final do projeto, do evento. Então, o objetivo final é fazer com que mais e mais pessoas se acostumem a considerar essas questões éticas em suas escolhas, para incentivar a mudança a partir de baixo. Sobre isso, sabemos que os jovens costumam ser mais receptivos e sensíveis, muitas vezes ajudando até mesmo as gerações mais idosas e mais acostumadas a outras formas de refletir sobre as consciências de suas ações nesse âmbito. É por isso que uma das últimas edições, feita aqui em Trento, foi preparada e realizada online, com 2 turmas do ensino médio, de jovens de 17 e 18 anos, procurando envolver os cidadãos nessas questões ainda durante o período Covid. A transmissão ao vivo do YouTube, feita para o evento, e algumas entrevistas que os meninos disponibilizaram, estão ainda disponíveis online. Podemos passar os links para vocês, se vocês se interessarem. O áudio, logicamente, desse programa é apenas em italiano. Uma outra edição que fizemos recentemente, também com a colaboração da Economia de Francisco, que esse acontecimento que reuniu jovens do mundo inteiro para repensar a economia, além dos limites que o Papa quis fazer, né, essa Economy of Francesco. Na última edição, em Assis, em outubro, fizemos um laboratório que envolveu todos os cidadãos ali na praça. Hoje, mesmo sem a possibilidade de ir todos juntos na mesma loja para fazer o cash mob, queríamos trazer um exemplo na modalidade online de como poderia ser um debate eleitoral entre marcas de um mesmo produto. Nesse caso, vai ser um produto de fantasia. Por isso, vamos ouvir atentamente os nossos candidatos. Agora eles vão motivar e fazer a propaganda do próprio produto. Então, nós deveremos escolher um desses produtos. Portanto, agora os candidatos podem usar a palavra. Um momento. Temos um problema com a tradução do esloveno. Vamos ver aqui. Porque ela está num outro canal. Vamos livrar aqui. Então, aqueles que falam esloveno podem ir no canal coreano. Vamos ver se deu certo. Desculpem a interrupção aqui. Ciao a tutti. Olá a todos, eu sou uma representante do Arroz Santa Bárbara. A nossa empresa, Santa Bárbara, é sinônimo de excelência. Nós respeitamos o ambiente, o nosso arroz certificado
é cultivado e verificado de acordo com o padrão da Plataforma de Arroz Sustentável para cultivo sustentável do arroz, para proteger a natureza e ajudar os agricultores. Com respeito à proteção dos trabalhadores, a nossa empresa sempre atuou com integridade, respeitando não só as leis e regulamentos em vigor, mas também os valores éticos que são considerados importantes por quem tem como finalidade final, sempre e em qualquer caso, justiça, honestidade, respeito pela dignidade dos outros, na ausência de qualquer discriminação entre pessoas com base no sexo, raça, língua, condições pessoais, crenças religiosas e políticas. Temos uma forte ligação com a comunidade local, financiamos projetos locais, onde promove inovação, pesquisa científica e capacitação. A portabilidade dos nossos produtos tem um cultivo, processamento e embalagem regional, e o preço do nosso arroz é de faixa média. Ciao a tutti. Olá a todos, e eu sou representante do arroz São Juan. Também nós temos no coração o respeito pelo ambiente. As nossas embalagens são recicláveis. Os de papelão são feitos com 80% de material reciclado e também reduzimos o tráfego rodoviário, tornando o transporte de cargas mais eficiente. Utilizamos veículos a gás natural para as rotas mais percorridas. Estamos muito comprometidos a oferecer oportunidades iguais de trabalho a todos os empregados, com base na qualificação profissional e nas competências de desempenho, sem nenhuma discriminação, selecionando, contratando e remunerando o pessoal com base em critérios de mérito e competência. A nossa empresa dá a possibilidade de contribuir com associações locais sem fins lucrativos de alto valor benéfico. A cultivação e o processamento do arroz é feita fora da região, mas as embalagens são confeccionadas na região. E o preço do nosso arroz é de faixa média. Muito obrigada a todos. Olá a todos, eu sou a representante do arroz Aquamarina. A nossa empresa produz produtos exclusivamente biológicos, orgânicos. A certificação Lixo Zero exige o cumprimento de boas práticas, como o uso de energia de fontes renováveis e a doação de sobras de alimentos. Nós visamos o aprimoramento de competências e o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos trabalhadores para garantir um trabalho em equipe de alto nível e a satisfação de cada trabalhador individualmente. Tentamos ter um relacionamento com a comunidade local e todas as nossas atividades de patrocínio são feitas aqui, e principalmente com os tópicos da pesquisa científica e de alimentos. A rastreabilidade é clara, tudo vem cultivado, processado e embalado fora da região. O nosso preço do riso é de faixa alta. Grazie a tutti. Muito obrigada a todos, as três marcas que nos ajudaram. Fizeram aqui, ó, aqui temos o resumo das informações que eles nos comunicaram. Então, agora nós faremos um momento de eleição. Então,
as pessoas, os tradutores, se podem traduzir essa tabela, as pessoas que chegaram. Então, são os pontos: respeito do ambiente, a tutela dos trabalhadores, rastreabilidade, relacionamento com as comunidades, qual é a faixa de preço. Então, vocês podem escolher entre os três dessas marcas de arroz que vocês vão adquirir nas compras de vocês. Então, vai ser feito no Mentimeter. Vi preghiamo allora di fare Então, questa por favor, scelta, façam esta escolha, o link ali dentro do Google Docs. Vocês têm aí no chat esse link, vão lá, abram o link, tem inglês e italiano as traduções. Se vocês têm alguma dúvida, podem escrever aqui. I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Penso che tanti di voi avete fatto una scelta. Espero Quelli que tenham escolhido. Então, são as três marcas de arroz. Mas se vocês não conseguiram escolher, podem fazer depois. Agora, vamos compartilhar aqui um pouquinho os resultados. Talvez alguém não sabe o que está escrito. Vamos ver junto aos tradutores e quem está aí. Então, temos os três tipos: o arroz Santa Bárbara, que tem o respeito pelo meio ambiente. Vamos ver todas as respostas aqui. São 38 respostas. Vediamo un po' che Vamos tipo ver di um risposte abbiamo pouquinho os tipos de resposta. 38 risposte in aumento, Então, di cui, estão 38 la respostas, maggioranza a maioria entre 41 e 60 anos. È sempre interessante in
É interessante a faixa etária neste tipo de resposta, porque temos sensibilidades diferentes, como dissemos antes, de acordo com a faixa etária. A maioria são do sexo feminino. A maior parte das respostas optaram pelo riso Santa Bárbara, de maneira decisamente absoluta. Vamos ver as motivações. Então, por que foi o produto preferido? Porque é cultivado na região, respeito pelo meio ambiente, promove uma ecologia integral, do local para o global, tudo se desenvolve em nível local, respeitando as normas, o preço, produzido na região, tem a proteção dos trabalhadores, atento ao ambiente, ao território, preço acessível. Vamos ver. As respostas são mais ou menos semelhantes, mais ou menos a maioria de quem escolheu este produto, arroz Santa Bárbara, fez porque está muito atento ao território no qual tem a sua atividade, a produção é regional, produção ali, porque daí vem feito reinvestimento na própria região, e muitos de vocês disseram que também tem um preço acessível. Esta é uma motivação muito importante que devemos levar em consideração, e é um dos aspectos pelos quais devemos sempre nos lembrar de inserir nos vários âmbitos que devemos colocar para a escolha, o preço, porque não seria uma escolha boa que uma empresa consiga respeitar os aspectos éticos, mas o preço é muito alto, que talvez não é acessível à maioria das pessoas. Então, muito importante esse aspecto. É muito certo que consigamos nos preocupar com os princípios éticos, mas a empresa deve conseguir permanecer no mercado através de um preço que esteja ao alcance dos consumidores. Muito bem, vamos ver aqui a maior parte daqueles que responderam Argentina, Austrália, muitos do Brasil, alguns da Itália, Lombardia também, sempre Itália, Eslovênia, Espanha, Venezuela, ainda é Itália. Eu diria que tem muitos italianos que responderam, tem alguns do Brasil, da América Latina em geral. Então, aqui nós colocamos também aonde a pessoa está, o seu país, porque isso também é muito importante para avaliar o processo de escolha das pessoas. Por quê? Porque, baseados no país onde estamos, tem um contexto social diferente, econômico, cultural, e também é um outro modo de escolha do produto. Aqui na Itália, por exemplo, muitas vezes, para adquirir este tipo de produto, nós vamos num supermercado, sabemos que não é assim em todos os países. Isso quer dizer alguma coisa, a influência, o modo como nos relacionamos com o processo de escolha e de consumo. No momento em que pensamos que queremos planejar uma pesquisa, devemos adaptá-la ao nosso contexto, isso em modo absoluto. Também porque sabemos que em alguns países, neste momento, dificilmente poderíamos ter um problema de escolha entre diversas marcas, porque em alguns países nós temos problemas de que os alimentos estão em fase
é difícil encontrar os produtos, então não tem nem a escolha. Então muda a substância da pesquisa. Isso nos leva a uma outra questão. Catalina, como é que você gostaria que nós enfrentássemos continuássemos o nosso workshop? Nós temos aqui uma pergunta em relação ao consumo. Vamos responder aqui num Padlet que nós criamos. Então, a pergunta seria que vocês podem responder na própria língua, e depois nós podemos fazer com que vocês possam, aqui na nossa plenária, responder. Então, esta visão que nós trouxemos hoje é uma visão um pouquinho ocidental. Então, nós gostaríamos de entender no contexto de vocês o que significa o consumo, porque nós, por exemplo, falamos do consumo consciente, falamos do meio ambiente, os direitos dos trabalhadores. Queremos ver se tem esse mesmo conceito nas outras partes do mundo. Então, aqui tem o link do Padlet. Vocês podem completar respondendo essa pergunta, o que é o consumo, o que significa viver um consumo responsável no teu contexto. Vocês podem escrever em qualquer língua, depois vamos ver quais são as respostas que recebemos aqui. Então, se podemos ter uma música aí de fundo para a gente poder ter a inspiração para as respostas. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Você está no seu país. They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds
blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. Penso che And I think to myself, possiamo Penso que podemos, vedere momento, le risposte che ci sono. Quelli che olhar ancora vogliono observar as rispondere, respostas. Quem quiser continuar respondendo, podem fazer com tranquilidade. adesso vediamo a Nicola, si può fermare la musica. Agora vamos ver se podemos parar essa música maravilhosa. Vamos ver aqui. Giulia e Luca, cosa vedete qua? Vediamo un attimo. O que a gente vê aqui? Vamos ver. Partiamo dall'italiano, Eh, che così Italiano, che que podemos nos aquecer. per delle domande, allora Mm. rispondiamo Ah, magari tem con algum que collaborazione. já fez as perguntas, mas respondemos. Simulano i brand come No previsto. Cash Móvel são, fazem como hoje, assim, com as marcas? Não, falamos de marcas reais, quando fazemos o Cash Móvel, Mob na frente de um supermercado, por exemplo, porque aquilo que dá realidade, veracidade ao evento, é que aqueles que participam não faz como fizemos aqui hoje, por problemas que vocês podem entender, só dar uma escolha teórica, mas efetivamente depois a pessoa que escolhe compra aquele produto, depois de ter analisado as condições. Essa experiência econômica é importante, porque deste modo nós realmente podemos confrontar em nível psicológico essa escolha ética que fazemos e também aquele capital que nós vamos usar e gastar. Então, isso aqui é uma coisa bem real. Depois temos escolher, com esse, estando dentro do criado e da criatura, usando como parâmetro a justiça social. Esse aqui poderia até, a gente podia aprofundar mais, muito interessante essa colocação. Depois a gente pode explicar um pouquinho melhor. Essa língua, não sei, que se colocaram no italiano, mas não sei o que está escrito. Penso che è lo sloveno, quindi Acho que é eslovena. Eu não iria conseguir ler. Tem alguma outra pergunta? Na experiência de vocês, quantas pessoas participam desses cash mobs e quanto dura? É um dia inteiro, geralmente. A parte mais longa é a preparação, então é procurar informações desses diversos produtos que vão ser analisados. Então, a parte inicial, a preparação, para a gente preparar isso demora, às vezes, até um mês, porque a gente tem que preparar direitinho todo o material. Depois, o Cash Mob, definitivamente, é um dia diante de um supermercado, mas aqui também o Luca está dizendo, muda dependendo de como a gente quer criar essa opinião pública. Por exemplo, para outras edições antes do Covid, também depende de quantas pessoas estão trabalhando nessa pesquisa, porque o trabalho maior é encontrar as informações corretas sobre as marcas dos produtos que serão disponibilizadas aos consumidores para poder depois fazer esse trabalho de escolha. Então, a organização do material,
fazer os acordos com os supermercados que vão acolher esta pesquisa, a campanha de informação, fazer a propaganda desse evento. Depois, muitas vezes acontece que a preparação dura mais do que um mês, 2, 3, dependendo do tempo, se temos poucas pessoas que nos ajudam para trabalhar de uma maneira mais contínua. E depois, geralmente, pode ser até meio-dia, não precisa ser o dia inteiro. Por exemplo, em Assis, nós trabalhamos em muitas pessoas bem rapidamente, então em menos de um mês preparamos todo o material e o acontecimento, o Cash Mob, foi 2 horas, porque não podíamos ficar mais por causa da pandemia. Em outros lugares, a preparação é muito mais longa e tem muitas vezes as pessoas, por exemplo, em outros lugares um dia inteiro, uma semana até em certos lugares fizemos. Então depende. Não temos muito tempo, mas seria muito interessante ler alguma coisa nas outras línguas, principalmente porque dissemos que isso que fizemos é uma realidade que fizemos aqui na Europa, na Itália, no contexto italiano. É muito diferente daquilo que poderia acontecer em outros contextos, na África, na América Latina. Dizem que a gente tem que falar mais lentamente por causa da tradução. Um aviso para nós 3 aqui. Então, é importante principalmente entender que, por exemplo, na África, na América Latina ou na Ásia, não é que tem supermercado, tem os mercados. Então, existem dinâmicas muito diversas, diferentes, e se poderia ver como fazer um pouquinho de cash mob, mas no mercado e não no supermercado. Que cultivou, que fez todo o processo para levar depois ao mercado. Também tem outras maneiras que podemos entender juntos, por exemplo, num contexto onde tem uma realidade de conflito, poderíamos entender como fazer juntos, construir uma horta, ou outras dinâmicas que podem ser diferentes. Giulia e Luca, vamos ler um pouco o que está escrito aqui. Vamos ver em outras línguas. No inglês também é uma contribuição muito importante, a redução do consumo. Não só escolher qual é mais ético, mas também procurar esse esforço em consumir menos, uma reeducação no consumo. Se não precisamos, não compramos. Isso aqui é um tema fundamental que deveríamos refletir e inserir também esse tipo de observação. Também em espanhol, tem muitas pessoas que escrevem sobre essa reflexão daquilo que eu tenho necessidade. Serve? Então compro. Se não serve, posso me abster desta compra. É muito interessante, é uma coisa que devemos refletir e também adquirir essa consciência, não reeducar o consumo. São escolhas diárias, no cotidiano, que podemos fazer. Não sei se você comentar, Catalina. Porque temos aqui na América Latina a questão econômica ligada ao consumo, não só nos concentrarmos nesses critérios, mas também esse processo de cambiamento cultural que precisa chegar. Estamos felizes. A redução do consumo. Aqui diz que é
um desafio não somente ético, mas prático. Tem uma variedade de marcas, devemos escolher de maneira sustentável. Também ver a ação local, ecológica. Estava lendo também o francês, que o consumo não é só alimentar, mas também o vestido, com outros campos também. Tem essa sinergia, não, também de como devemos adquirir os produtos. Tem muitos âmbitos, é muito essa escolha consciente e muito consciente. E também temos aqui, o Marco nos lembra uma outra contribuição muito útil sobre a redução, que são os 4 R's. A gente diz os 4 R's: reduzir, reusar, reciclar e reparar, que são muito importantes. São várias frentes de reflexão antes de simplesmente escolher uma marca. Tem muitas coisas que poderíamos continuar a ler aqui, mas gostaríamos principalmente de ter um momento para compartilhar esse laboratório que fizemos, para ver o que vocês pensam. Podem duplicar, fazer os laboratórios de vocês, modificar dentro do contexto da realidade de vocês. É uma coisa muito importante para nós, saber como se vive em cada realidade esse consumo consciente, e dali podemos acompanhar os processos que vocês vão realizar. Vocês podem nos escrever. Na América do Sul, aqui novamente nos dizem, o slide não, da redução, reuso, o reciclar e o reparar, consertar. Então, um momento que a gente vai compartilhar aqui. Então, vocês podem ver o endereço e-mail, tem o website, e vocês podem ver como foi feito esse workshop. Uma coisa que nos pediam aqui, nos perguntaram a organização, é que se vocês escrevem esta e-mail dos Pathways, vocês, por favor, coloquem muito claro no objeto do e-mail que vocês querem que seja encaminhada para o Into the Label, para a gente poder encaminhar corretamente. Agradecemos muito. Esperamos que tenha sido útil, que tenhamos podido dar essa ideia do que seja Into the Label, dentro do rótulo. Então, se vocês precisarem maiores informações ou uma ajuda para decidir como fazer um cash mob, vocês sabem onde nos encontrar. Muito obrigado.